A busca por difundir a consciência ecológica. Nós somos também meio ambiente. Essa dualidade o ser humano criou de uma forma equivocada, né? Nós não estamos desassociados da natureza, nós somos a natureza. Então as crianças já saem com esse conceito e elas influenciam seus pais e a comunidade onde elas estão. Então a população tem se educado mais, porque ela recebe mais informação. Elevando a conscientização ambiental. Só que o que acontece na natureza, que acontece agora, muitas vezes só vai ter um impacto daqui a 50, daqui a 100 anos. Então, quem se interessa sabe que o que nós já fizemos, desde a Revolução Industrial até aqui, não tem conserto, né? A gente já está sofrendo as consequências disso. Muito já se avançou, mas ainda muita coisa precisa ser feita. No programa de hoje, especialistas do Centro de Educação e Cidadania Ambiental, o SECA, mostram métodos adotados para ampliar os conceitos da sustentabilidade na região da Grande Florianópolis. O Sustentar está começando agora. Hoje os noticiários nos alertam sobre a escassez de água e até de energia por falta de um planejamento que inclua os conceitos da sustentabilidade nos projetos dos nossos governantes. O ruim do que a gente fala de ambientalismo, de educação ambiental, de tudo que está ligado a essa preocupação com o meio ambiente, é quando a gente fica no discurso, né? E quando a gente não traz isso para a prática diária. E algumas crianças demonstram que isso faz parte da vida delas, até na alimentação, né? Tem turmas que chegam aqui com uma quantidade enorme de lanches industrializados. E tem turmas que chegam aqui com o bolo feito em casa, com o suco ainda no squeeze, né? E não o suco de caixinha. Então, são pequenos indícios, né? Das diferenças de uma família ou de uma comunidade que está se conscientizando e se sensibilizando para a causa ambiental e para uma melhor qualidade de vida, né? O Centro de Educação e Cidadania Ambiental, ele surgiu de uma parceria do Instituto NOAA, que é uma ONG socioambiental aqui de Florianópolis. Essa parceria também se deu com o Ministério Público Federal de Santa Catarina e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E desde 2010 vem atuando na atividade de educação ambiental, né, por meio de seus programas. Então nós tentamos envolver os mais variados públicos de faixas etárias diferenciadas com esses programas, para que traga uma educação, uma reeducação na população para as questões ambientais, para a conservação ambiental, para o consumo sustentável e consciente, por uma inclusão social. É assim que a gente trabalha aqui no SECA. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente pensa sempre, quem trabalha com isso, que ela é um instrumento de transformação social. E a gente busca, por meio desse instrumento, levar uma consciência crítica para as pessoas, seja crianças, jovens, adultos, né? Essa consciência crítica é ela que vai fazer com que as pessoas tenham uma atitude diferenciada em relação ao meio que vive, se preocupem em gerir melhor esses recursos e se preocupem em participar politicamente dessas questões, né? A gente pode fazer educação ambiental, mas nada vai mudar se a sociedade, se as comunidades não quiserem participar efetivamente da gestão da nossa cidade, da gestão do nosso estado, do nosso país. O objetivo
principal dessa campanha é a sensibilização do turista que visita nossas praias. Além disso, nós temos as dinâmicas ambientais. Ao longo do ano, nós atendemos as escolas, né? Nós recebemos os alunos até o nosso espaço, até o centro. E aqui nós desenvolvemos as dinâmicas ambientais. São atividades lúdicas que as crianças participam para que elas também venham a ser educadas ou reeducadas para a conservação ambiental. E não somente isso, mas para que elas tenham um consumo consciente, para que elas saibam viver dentro do bairro delas, separando o seu lixo orgânico do reciclável, ela consumindo menos água dentro da casa dela, né? Porque isso vai contribuir tanto na parte financeira quanto para o meio onde ela está vivendo. Então, quando a gente faz educação ambiental, a gente pensa em que cidadão a gente está formando, né? De modo que ele se sinta com conhecimento suficiente e com propriedade para cobrar e exigir aquilo que é necessário. Então, as políticas públicas, para elas existirem da forma que a gente deseja, a gente precisa formar cidadãos conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, né, e de como que ele pode interferir nessa sociedade que a gente quer mudar, que a gente quer um mundo melhor, a gente quer justiça social, a gente quer ética ambiental, a gente quer que essas coisas funcionem de fato e saiam do discurso. A conscientização ambiental é um grande passo para mudanças necessárias. Eles já trazem conteúdo, eles já trazem conhecimento deles. Eles perguntam muitas vezes. Um dia eu fui surpreendida com um aluno que perguntou o que é manejo florestal, né? E uma criança devia ter uns 8 anos. Então, e aí a gente tem que explicar o que é manejo florestal. E é muito legal a gente ver que as crianças já têm interesse, não só pelo superficial, pelo que está ali, né, sendo falado no dia a dia, mas também por coisas que já estão mais além do que uma criança de 8 anos, por exemplo, poderia se interessar, né? Às vezes a gente subestima, né, a capacidade deles e a curiosidade deles em relação a essas questões. Então, esse é um exemplo, mas eles chegam com preocupação em relação à tartaruga marinha, né? Muitos chegam com preocupação em relação aos animais mesmo. Nós tivemos realmente a Semana do Lixo Zero, foi uma semana muito importante para a cidade, porque várias instituições se organizaram para trabalhar, para fazer atividades, palestras, eventos, falando do lixo e da destinação correta do lixo hoje na nossa cidade. E, em especial, o SECA e parceiros trabalharam o lixo no mar, né? O lixo que sai da cidade e para no mar. Se hoje nós considerarmos que mais de 14 bilhões de toneladas de lixo anualmente param nos oceanos, esse impacto é absurdo, né? Tanto na fauna marinha, que vai, de uma certa forma, atingir diretamente a nossa economia, né? Nós estamos aí, o nosso litoral é riquíssimo, é grande, mas esse impacto realmente traz estragos, né? E nós trabalhamos exposições, fizemos coleta de lixo nas praias, no Rio Ratones, trabalhamos em parceria com a Associação Brasileira de Lixo Marinho, com o ICMBio, com o Instituto Ambientes em Rede, que tem o programa Bandeira Azul. É uma forma de sensibilizar a população em geral quando a gente toca na questão dos animais, mas se preocupam com as florestas, né? Se preocupam com a questão da água. Então, eles chegam já com conteúdo, a maioria chega com conteúdo. A gente precisa só trabalhar isso, né? E mostrar mais coisas, né? E falar de mais coisas que eles ainda não tiveram acesso. E mostrar onde eles podem ter acesso a mais informação. Então, eu acredito que eles têm muito já conteúdo, mas eles precisam ser orientados para buscar mais, para não ficar só, né, no campo da ideia e também para aprender a agir, né, dentro da sua casa, na sua sala de aula, na sua comunidade. E a Semana do Meio Ambiente, nós participamos juntamente com a Floram e com outras instituições e desenvolvemos ações nessa semana na cidade. Participamos da organização da Maratona Fotográfica, que foi um concurso de fotografias, onde as pessoas iam até os parques municipais
em Florianópolis para que eles registrassem os melhores momentos naquele parque, e depois essas fotos passaram por um concurso, né, ficando 2 finalistas na categoria amadora e profissional. Além disso, nós organizamos juntamente com o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da região RH08, que é a Grande Florianópolis. Nós participamos do seminário de meio ambiente, que esse ano fez o tema principal foi a agricultura familiar, né, que é o tema principal hoje das Nações Unidas. Então foi o seminário da Terra a Terra. Nós tivemos a participação da Pedra Branca, esse seminário foi na Pedra Branca. Não adianta a gente ficar só estudando ou só falando sobre educação ambiental, a gente precisa trazer isso para a prática, e a gente aqui tenta mostrar para eles isso, de que forma, como no seu dia a dia, no seu cotidiano, você pode ser uma pessoa ambientalmente consciente, né? A gente fala do ambientalmente consciente não só em relação ao animal, não só em relação à natureza, a gente fala também em relação ao ser humano, né? De a gente ser ambientalmente correto com o nosso colega de classe, né, com o nosso colega de trabalho. O homem, a mulher fazem parte do meio ambiente, né? A seguir, como mudanças básicas no nosso cotidiano podem melhorar o futuro dos nossos bens naturais. Educadores alertam como pequenas mudanças no nosso cotidiano podem nos favorecer num futuro próximo. Nós somos também meio ambiente. Essa dualidade o ser humano criou de uma forma equivocada, né? Nós não estamos desassociados da natureza, nós somos a natureza. O problema é que, pelos interesses nossos, né, dos seres humanos, de ganância, de ter, a gente acaba interferindo de forma contundente e negativa nesse sistema, né, nesse meio ambiente em que a gente vive. E nós somos as pessoas que vamos sofrer as consequências disso que nós estamos fazendo, né? É que o ser humano, ele é imediatista, então ele pensa que o que ele faz hoje, tudo bem, não vai me atingir. Então ele não pensa no neto, no bisneto, né? Ele pensa no agora. Infelizmente, a população às vezes fica um pouco... Às vezes a gente vai nas praias, né? As praias, no verão, elas às vezes ficam insuportáveis de você tá transitando. A questão da mobilidade é muito complicada em Florianópolis, os rejeitos na areia, a cidade às vezes fica muito suja. Nós recebemos uma quantidade absurda de pessoas, né? Quase dobra a população de Florianópolis. Então, as pessoas precisam ser mais, elas precisam agir mais, elas precisam entender que o que elas estão fazendo pode voltar para elas mesmas, né? Então tem que trabalhar numa visão de todo, uma visão mais holística, né? Eu faço parte do meio, eu não sou sozinha, não estou na minha casa sozinha. O que eu fizer vai voltar para mim e para todo o meu entorno. É assim que a gente busca trabalhar a informação aqui no CEP. Só que o que acontece na natureza, que acontece agora, muitas vezes só vai ter um impacto daqui a 50, daqui a 100 anos. Então, quem se interessa sabe que o que nós já fizemos, desde a Revolução Industrial até aqui, não tem conserto, né? A gente já está sofrendo as consequências disso, e mesmo que a gente parasse de poluir, parasse de emitir os gases que a gente emite do efeito estufa, né? Mesmo que a gente parasse com tudo isso, a gente ainda ia sentir por muitos anos, por muitas décadas, o efeito do que nós já fizemos para trás. Mas o ser humano não pensa assim, ele pensa no agora, né? Ele pensa no que ele quer ter hoje, no que o que ele tem pode levar ele a um status, a uma posição social melhor. Isso acontece, provavelmente vai continuar acontecendo.
o hábito, né? A cultura. É muito difícil você mudar o seu hábito, você achar que está errado e querer fazer algo diferente. Você primeiro reconhecer que você está errado naquela atitude. Já é desafiador para o ser humano. E depois querer mudar aquela atitude. Então, passa por isso. Mudança de padrão, mudança de visão, mudança de conceito. E às vezes o ser humano é um pouco resistente para isso, né? Porque aquilo que ele aprendeu no passado é bom e ele vai se manter assim. E não é, né? A natureza está respondendo que não pode ser mais assim. A gente vê agora a reportagem do que está acontecendo no estado de São Paulo, a população está sentindo. É muito difícil hoje você querer cozinhar e não ter água, tomar banho e não ter água. Por que isso está acontecendo? Né? Então, às vezes a mudança de hábito ela tem que ser drástica por uma situação que ela está passando. Então, como que a gente tem que chegar nesse ápice? E aí depende da gente o quanto a gente está interessado e disposto para remar contra essa maré. Porque essa é a maré do consumo irresponsável, né? Consumir, todo mundo precisa consumir. Mas de que forma? Né? Do que eu realmente preciso para viver? Então, essas são reflexões que a gente precisa fazer, né? Muitas pessoas já fazem, mas a maioria precisa fazer e de forma urgente. Por que a gente tem que esperar faltar água para pensar em desligar a torneira, a escovar os dentes, a fazer a barba, a tomar um banho mais rápido, né? A não lavar uma calçada com a torneira aberta, com uma mangueira. Então, são hábitos pequenos que vão fazer muita diferença lá na frente. E essa diferença não tem que ser só no bolso. Ela tem que ser entendida que é a minha comunidade, é a minha cidade que vai ser beneficiada com isso. E é a questão de hábito mesmo. Só que o que a gente vê? Criança não tem ainda esse hábito formado, né? Ela tem um exemplo que é o pai, mas hoje ela está influenciando o pai. Por isso a importância de trabalhar a educação ambiental. A educação ambiental ela tem que ser transversal em todas as áreas, né? Seja na economia, no social, na cultura, porque a criança influencia onde ela está, ela ensina, né? O pai se constrange quando uma criança ensina ele. Ele vê que ele não sabe tanta coisa assim, e ela está sabendo mais, ela está sendo mais sábia do que ele. Quem trabalha com educação ambiental, se pensar no que tem a ser feito, desiste, né? Então, quem trabalha com educação ambiental pensa no que você pode fazer por uma pessoa, né? Pensa no que a tua informação, no que a tua atividade pode interferir, pode contribuir para a formação de uma pessoa. Então, se eu recebo aqui numa semana 300, 400 crianças, se 10 crianças saírem daqui com um sentimento diferenciado, com uma visão diferenciada em relação ao meio ambiente, em relação ao papel dela no meio, a relação que ela tem que ter com a natureza, já vai estar valendo o nosso trabalho. Porque essas 10, elas vão interferir na vida, pelo menos, dos seus familiares. A seguir, vamos mostrar como é simples criar sua composteira. A compostagem é um processo que permite não só reduzir a quantidade de resíduos que seriam depositados em um aterro sanitário, mas também produzir o composto, um fertilizante natural que pode ser utilizado como adubo. A princípio, a gente observou que os alunos não têm assim, muito conhecimento sobre a compostagem. Então, essa amostra ela é extremamente importante para eles entenderem o que é compostagem, qual o papel deles, né, nesse processo para minimizar essa quantidade enorme de lixo que vai para o aterro sanitário. Então, a gente percebe que há uma necessidade mesmo de trabalhar essas questões nas escolas. Nesse nosso projeto, a gente mostra um tipo de composteira caseira, uma composteira que pode ser feita em lugares maiores e trabalhamos com as crianças as mini composteiras, que são feitas em garrafa PET, reaproveitadas
e a partir disso a gente ensina toda a estrutura. Os alunos que vêm visitar a mostra, eles passam aqui por esse espaço, né? Primeiro, participam de todo o circuito de compostagem que tem aqui para entender cada etapa desse processo. Depois disso, eles fazem uma oficina na área externa do parque para entender na prática como se dá esse processo de compostagem. Bota mais um pouquinho. No primeiro momento, o que acontece é para o espaço ser muito convidativo, então tem toda uma euforia, né? Por conta do trabalho. Mas quando entra na minúcia, que é a montagem, a textura do material, essa terra, então a gente brinca, ó, pega a terra na mão para você sentir a bactéria. Então essa sensibilidade acaba aparecendo, porque é uma coisa muito simples, né? São elementos que eles estão compreendendo que estão ali ao alcance e que se pode transformar uma coisa a partir das mãos dele. E isso é muito importante, assim, eles ficam... Chega a ser até engraçado, porque quanto maiores, parece que eles ficam mais sensíveis ao que você está dizendo, né? E depois a gente pega um bichinho ali, coloca na mão, para ter uma percepção diferenciada da natureza, né? Então acho que tudo compõe uma forma de sensibilizá-los, né? E como é uma linguagem muito acessível e os elementos são muito simples, eu acho que é cativante para a molecada. Tendo uma boa recepção, assim, né? Os professores gostaram bastante e as crianças estão adorando. Vocês puderam ver nas imagens ali que está sendo bem-vindo nas escolas. Os professores começaram a repensar esse resíduo orgânico que antes não tinha utilidade alguma. Você começa com uma base que é feita de folhas secas ou palha. Pode ser aí a grama cortada que secou, a folha que varreu do quintal, tudo tranquilo. Depois se utiliza a serragem, que em qualquer madeireira você pode encontrar. Aí depois a gente vem com o inoculante, que é a terra já fertilizada, né? A terra preta, a terra que já é adubo, que é ali que vão ter as bactérias que vão ajudar a corroer esse alimento que a gente vai colocar para acontecer o processo termofílico. Depois a gente vem com o material orgânico, que são as cascas de frutas, cascas dos legumes, o que é reaproveitado aí da culinária caseira. Na parte de cima a gente coloca mais um pouco dessa terra adubada, que vai ter mais um pouco de bactéria, mais uma camada de serragem e por cima, para terminar, a gente coloca novamente as folhas secas. O projeto começou da seguinte forma: o SESC tem os restaurantes e aquele resíduo orgânico do restaurante não tinha o que fazer com ele, né? Então começou a se pensar a questão da compostagem. Foi onde a gente fez a primeira composteira, que fica no SESC Cacupé. A partir de então é que começamos a pensar em ampliar isso, que hoje a gente ampliou para Blumenau e para Lages, e depois montar uma amostra para começar a capacitar as escolas também. Essa estrutura vai permitir que as bactérias de baixo e as de cima façam um movimento e começam a aquecer os alimentos, e a partir daí é o processo termofílico que a gente chama, e a terra vai virar um adubo fértil em torno de 20 a 30 dias numa garrafa PET, né? Agora o que vem em cima desse inoculante? A gente pretende com esse projeto iniciar a compostagem nas escolas. Hoje a gente sabe que a questão do lixo, do resíduo, é um grande problema no mundo, né? E aqui no nosso município, somente cerca de 5% do lixo é que vai para a coleta seletiva. Então eu acredito que o primeiro passo vai começar nas escolas para a gente tentar minimizar essa quantidade imensa que está indo para o aterro sanitário de lixo todos os dias. A partir do terceiro dia a gente já começa a ver o resultado. Vai sentir a garrafa suando, porque o alimento vai perder a água e vai começar a aparecer as gotículas de água que vai suar o recipiente. A partir da segunda semana, a gente já começa a não distinguir tanto qual foi a casca colocada dentro da composteira, né? Isso aí que já o processo já vai avançando. Na terceira semana, a gente já começa a sentir um aquecimento, então se você tocar no recipiente, ele vai estar com uma temperatura diferenciada. Da quarta, quinta semana, já começa tudo virar uma coisa só, que a gente já não consegue distinguir exatamente o que é a palha, o que é a serragem e o que é o alimento. E aí, na sexta semana, a gente já tem aí o adubo pronto numa mini composteira de garrafa.